Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vieira Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. No episódio de hoje, iremos continuar a entrevista com o professor Clibs Galvão, da Escola de Veterinária aqui da Universidade da Flórida. No episódio passado, se você ainda não conferiu, abordamos a metrite. Lá falamos sobre a importância da doença, formas de diagnóstico, o tratamento. E no episódio de hoje continuaremos a falar sobre doenças uterinas, mas falaremos sobre a endometrite clínica e a endometrite subclínica. Olá, Clibs, obrigado por participar novamente com o podcast do Legítimo Ruminante e gravar mais um episódio aí falando sobre endometrite subclínica e clínica. Eu que agradeço pela oportunidade, Clibs. Obrigado. Bom, Clibs, então, para iniciarmos esse episódio, poderíamos falar aí o que é a endometrite clínica e também o que é a endometrite subclínica. Claro. Qual que é a diferença entre a endometrite clínica e a subclínica? Muito bem. A endometrite, vamos só diferenciar ela da metrite, foi o que a gente falou no episódio passado. E a gente comentou que a metrite afetava todas as camadas do útero, o endométrio, o miométrio e o perimétrio. No caso da endometrite, ela só afeta o endométrio. E qual a diferença da endometrite clínica com a subclínica? Então, como no caso da metrite eu já falei, o diagnóstico, né, que é o recomendado, né, o gold standard, seria a biópsia. Ou no caso da endometrite, como ela só afeta o endométrio, ou uma citologia, né? Ou uma biópsia para fazer o histopatológico, ou somente a análise da citologia, que é feita com uma escovinha. Agora, como o nome já diz, a endometrite clínica. Então a gente vai fazer um diagnóstico clínico baseado na descarga vaginal e não na biópsia, porque a biópsia é complicado, gasta tempo e precisa levar pro laboratório, corar e tudo mais. Mesma coisa com a endometrite subclínica. Então vamos falar da endometrite clínica. Então ela é diagnosticada como a metrite baseada na descarga vaginal, mas ela é feita mais tarde. No caso da metrite, a metrite é diagnosticada nos primeiros 21 dias. No caso da endometrite clínica, a gente vai avaliar a descarga vaginal depois dos 26 dias. Na verdade, recomendado para a gente é depois dos 30 dias. Então, a gente faz aí ao redor dos 35 dias em lactação. E a gente faz mais comum a gente usar o MetriCheck, que é um instrumento que a gente já falou, para você recuperar a descarga que está na vagina e fazer a avaliação dessa descarga. Então a gente vai basear na presença de pus para fazer essa descarga. Então, se essa vaca está com uma descarga clara, com um pouquinho de pus, aí nos 35 dias, essa vaca está normal. Agora, se essa vaca já tem uma descarga mucopurulenta, com 50% de pus ou mais, então aí a gente fecha o diagnóstico de endometrite clínica, então baseada nesses sinais clínicos da descarga vaginal, e não preocupando-se com fazer a biópsia. Muito bem, e se essa vaca não tem sinal clínico, ou seja, se ela não tem uma descarga vaginal mucopurulenta ou purulenta, né? Então essa vaca ainda pode ter inflamação no útero, mas ela não tem essa descarga purulenta, né? Que pode ser observada na vagina. Então, daí sim a gente vai ter que fazer uma avaliação, né, do útero. Então, o que é mais comum é fazer a citologia, com o uso da escovinha. Então, a gente já tem essa adaptação do instrumento que é parecido com a pipeta de inseminação, que a gente consegue fazer essa escovinha, essa coleta de células com a escovinha. Aí tem que se fazer a citologia e fazer contagem de células, né, inflamatórias, que no caso a maioria que a gente está procurando são os neutrófilos, né? São as polimorfonucleares. E daí a gente usa um ponto de corte, né? Que é mais ou menos entre 5% e 10% de neutrófilos, né, presentes nessa citometria. Então a gente conta os neutrófilos e também a gente foca principalmente nas células endometriais. Há outras células? Sim, há outras células. Também há linfócitos, também temos monócitos, mas em menor número. Então, se você focar só nos neutrófilos, que são fáceis de reconhecer, e nas células epiteliais, que são fáceis de reconhecer, e pegar a porcentagem, vai dar certo.
Há outras maneiras de diagnosticar a endometrite subclínica? Também há outras maneiras. Então tem esse teste pela presença de leucócitos, que é uma tirinha, né, que é prático. Então você, ao invés de você fazer uma coleta de células usando a escovinha, você faz uma coleta de fluido. E é uma tirinha que você coloca, pinga uma gotinha, e se ela te dá a presença de leucócitos no útero, você também pode fazer o diagnóstico dessa maneira. Então, mas a nível de campo, a endometrite subclínica não é muito diagnosticada, porque de uma maneira ou de outra é mais trabalhoso. A endometrite clínica, como você pode usar só o Metricheck, ela é mais fácil, mais rápida de fazer, e muita gente faz esse diagnóstico a campo. E no caso, a gente pode usar também a ultrassonografia para fazer o diagnóstico da endometrite clínica? Muito boa pergunta. Vou explicar. Se você faz a ultrassonografia no animal, numa vaca, e você detecta a presença de fluido, e você vê a característica do fluido ecogênico, provavelmente pus, sim, essa vaca tem endometrite clínica. O problema são as vacas que você não vê nada, que muitas dessas vacas podem ainda ter a produção de pus que está escorrendo e você pode encontrar esse pus na vagina do animal. Então, se você vê alguma coisa, esse animal tem. O problema é quando você não vê nada, e esse animal ainda pode ter. O que isso quer dizer? Que a ultrassonografia tem uma sensibilidade baixa. Então você perde muito caso. Ela tem uma especificidade alta. O que você vê é isso mesmo, é endometrite clínica. O problema é que você não vê muitos animais que são afetados. Então a gente não utiliza muito a ultrassonografia para fazer o diagnóstico de endometrite clínica, por causa da sensibilidade baixa. Bom demais, Clibs. E eu acho que também que você poderia talvez falar um pouquinho sobre os agentes infecciosos, que, querendo ou não, a endometrite clínica ela é uma continuação do processo infeccioso que ocorreu lá no pós-parto, né? Que nem a vaca teve metrite, a probabilidade dela ter uma endometrite clínica é muito maior. Não quer dizer que teve um vai ter o outro, mas eles têm uma associação muito grande e importante. Será que você poderia comentar sobre isso? Sim, claro. Muitas vezes a endometrite clínica e até a subclínica é uma decorrência da metrite, mas como você falou, não são todas as vacas que têm metrite que vai desenvolver endometrite clínica, e muitas vacas que não tiveram metrite desenvolvem endometrite clínica ou subclínica. E os patógenos, são os mesmos ou não são os mesmos? O que a gente tem visto com o estudo do microbioma uterino nessas vacas é que é muito parecido o microbioma. Uma vaca com metrite e uma vaca com endometrite clínica. Então você vê novamente uma alta prevalência de fusobactério, né, principalmente necroforum, uma alta prevalência de bacteróides, de várias espécies. E você vê uma prevalência também considerável da Trupperella piógenes, que é muito conhecida já de longa data com os estudos de cultivo uterino, foi identificada como tendo uma alta associação com a endometrite clínica. Então, os patógenos são basicamente os mesmos. E a Escherichia coli, outra vez, com uma prevalência muito baixa, não tendo uma alta associação com a endometrite clínica. Então, focamos novamente no Fusobacterium necroforum, os bacteroides e a Trupperella piógenes. Bom, Clips, e outra coisa que eu acho que poderíamos abordar é que a metrite e a endometrite são bem diferentes, né? A metrite é uma doença mais sistêmica que vai levar a grandes perdas desses animais. Ou seja, a gente comentou no episódio passado, você falou sobre a perda de leite, esses animais consomem menos matéria seca e tem um impacto também na reprodução depois. E sem falar na perda por gastos com antibiótico, né? Que é uma perda econômica considerável. Já a endometrite clínica, ela é uma doença mais branda, né? O animal não tem uma sintomatologia clínica de forma geral, mas ela também leva a perdas a longo prazo. Você poderia falar sobre essas perdas, essas consequências dos animais que têm a endometrite clínica? Claro. Só recapitulando aqui, a metrite, como ela é a doença aguda, severa, então ela vai ter impacto no descarte de animais, né? Então mais animais vão morrer, mais animais vão ser vendidos nos primeiros 60 dias, mas o animal que não foi vendido, que não morreu, se recupera, né? E pode ser que venha desenvolver a endometrite clínica depois. E muitos animais que não tiveram metrite desenvolvem também a endometrite clínica depois.
Então, quando a gente faz o diagnóstico de endometrite clínica, ali ao redor dos 30, 35 dias no pós-parto, esse animal está normal. Ela se recuperou da metrite, então ela não tem nenhum sinal clínico, ela não está doente, ela está levando a vida dela normal, tem um consumo de matéria seca normal e tem uma produção de leite também normal. Então, você não vê efeito dessa endometrite clínica na produção de leite. O efeito principal dele é na fertilidade. Então, um impacto muito alto na fertilidade, até maior do que a metrite. Tanto porque quando você faz o diagnóstico da metrite clínica, já está próximo ao momento de inseminação. Então, você vê uma associação com as taxas de concepção primeiro serviço e também a fertilidade ao longo da lactação, muito maior até do que a metrite. Então, mas o principal que você vai ver é o aumento de descarte no final da lactação. A metrite você vê maior descarte no começo da lactação, porque o animal está doente, a produção cai, né? Fica inviável manter esse animal, você vende e descarta esse animal. O efeito principal da endometrite clínica é no descarte no final da lactação, quando esse animal não emprenha. Você passa aí o período todo da lactação tentando emprenhar esse animal, inseminando esse animal várias vezes, chega no final da lactação, quando a produção cai e esse animal ainda está vazio, não está prenhe esse animal. Então você vê aumento do descarte no final da lactação. Então, não vê, outra vez, muito efeito na produção de leite, o efeito maior é na fertilidade, mas é um efeito muito grande. Então, e sabendo que há esse impacto tão grande na fertilidade, que você pode levar aquelas vacas que você repete essa inseminação várias vezes, ela nunca fica prenhe, você acaba tendo que descartar porque não é mais viável, né, economicamente, manter ela no plantel. Como que a gente poderia intervir nesse animal que tem endometrite clínica, tentando visar uma diminuição desse impacto na fertilidade? Há algum tratamento hoje com embasamento científico, experimental, que possa dar suporte para realmente fazer esse tratamento para curar a endometrite clínica? Sim, para remediar o problema. Outra vez, você nunca recupera a fertilidade desse animal completamente, né? Uma vez que o animal está doente, não recupera completamente, nunca vai voltar a se equiparar com um animal saudável. Mas você provendo um tratamento efetivo, você recupera parte dessa fertilidade. E outra vez, como é um processo infeccioso, né, que causa inflamação, a gente tem que usar, o que a gente tem disponível são os antibióticos. E no caso da endometrite clínica, o único antibiótico aprovado no Canadá e na Europa, não é aprovado nos Estados Unidos, infelizmente, mas sim, em outros países, acredito que no Brasil também, é a cefaperina sódica. São 500 mg de cefaperina sódica que vem na formulação para ser infundido no útero, diretamente no útero. E é efetivo. Você recupera a parte da fertilidade desse animal, funciona relativamente bem. Então, a indicação, no caso, o único que já foi provado cientificamente e demonstrado que tem eficácia é a cefaperina sódica. E que daí, no caso, muito se fala no uso de prostaglandinas, que supostamente elas iriam ajudar a criar uma contração uterina para expelir esse material e o animal se recuperar. Há alguns dados relacionados com o uso de prostaglandina? Muito bem. E a prostaglandina? Também já foi testada. Esses mesmos estudos que testaram a cefaperina sódica também incluíram a prostaglandina como um dos tratamentos. Mas, infelizmente, a prostaglandina não teve efeito nenhum. Foi igual a deixar a vaca sem tratar. Então, se quem está usando prostaglandina, infelizmente, é jogar dinheiro fora. Não tem efeito nenhum. Tanto por quê? Porque o problema é infeccioso. Então, você tem bactérias causando uma inflamação. A prostaglandina não é um antibiótico. Ela não vai fazer nada com essas bactérias. Tudo bem, ela tem um corpo lúteo, vou dar prostaglandina, vai alisar esse corpo lúteo, esse animal vencido, não ajuda a limpar? Aparentemente, não. Ela não elimina a bactéria do útero. Ela ovula de novo e essa bactéria continua no útero e continua a causar inflamação, continua a formação de pus da mesma maneira como estava antes. Então, não se vê nenhum efeito positivo, benéfico de uso de prostaglandina para melhorar essa fertilidade desse animal. Então, não recomendamos o uso de prostaglandina para eliminar a infecção no útero. É que às vezes o pessoal confunde, né, que nem aqui nos Estados Unidos é muito comum usar o pré-sync, né, que é um programa de pré-sincronização onde você dá 2 prostaglandinas com 14 dias de intervalo. E isso melhora a fertilidade do animal porque acaba sincronizando eles. Quanto mais ciclos esse animal tiver antes da inseminação, melhor maior vai ser a fertilidade dele. Mas isso não tem relação nenhuma, no caso, com a endometrite clínica, certo?
Exatamente, não tem relação nenhuma. Sincronização de cio ou de ovulação é uma coisa e você melhora a fertilidade pela questão de você estar inseminando 100% dos animais, por questão de estar sincronizando a ovulação, mas não tem efeito nenhum no útero. Então a gente até já avaliou isso. A vaca que não ovula lógico, a vaca que está no ovulatório tem efeito negativo na fertilidade, e a vaca que está com infecção no útero e que tem inflamação também tem efeito negativo. Se ela tiver as duas coisas, pior ainda. Então, se você está usando um protocolo que induz a ovulação, excelente, você está cuidando de um dos pontos, mas não faz nada com relação à infecção que ela tem no útero. É também um pouco comum no Brasil alguns veterinários fazerem acompanhamento regrado na fazenda, ou seja, ele segue a vaca uma vez por semana, ele vai na fazenda e faz palpação dos animais e fica acompanhando esses animais e avalia o útero deles e acaba recomendando um tratamento ou outro para esse animal. Você acha que é necessário fazer esse acompanhamento regrado do animal ou talvez uma vez por volta de 30 a 35 dias avaliar esse animal e dar um ok ou não dar ok, ou entrar com um tratamento, como você falou, um antibiótico? O que você acha que deve ser feito em termos de endometrite, né? Sim, claro. A gente tem que focar nos períodos críticos, né? E vai focar quando você consegue fechar um diagnóstico, você sabe que vai ter um efeito negativo na fertilidade e com o diagnóstico você tem que implementar um tratamento que seja efetivo. Então, como a gente falou, no caso da metrite, ela vai estar aí ocorrendo principalmente nos primeiros 14 dias, com o pico aí entre 6 e 7 dias. Então, você tem que pegar esses animais mais ou menos aí. Se você vai uma vez por semana, eu focaria no dia 7, mais ou menos 3 dias, né? Que se for uma visita semanal. No caso da endometrite clínica, aos 35 dias, mais ou menos 3 dias aí, se você vai fazer uma visita semanal. E você fez o diagnóstico, viu essa descarga mucopurulenta, fazer um tratamento que seja efetivo. No caso, é o tratamento com antibiótico, que tem disponível, aprovado, essa cefapirina sódica. E antes dos 35 dias, por que não fazer semanal? No caso da metrite, se você vai aí aos primeiros, nesse período, provavelmente você vai diagnosticar a maioria dos animais. E o que você não pegou, né? Ou que estava muito cedo, tem que fazer outra checagem? Tudo bem, você pode voltar e fazer os animais que estavam muito cedo, estava dia 4, você volta semana seguinte, ele está no dia 11, né? Então ainda está no período crítico. E depois, se o animal não tem metrite e a endometrite clínica, ela só vai ter a descarga purulenta, só vai ser considerada anormal depois dos 26 dias em lactação. Entre esse período aí, uma descarga purulenta não tem associação nenhuma com fertilidade. Então não adianta você procurar, porque você encontrar a descarga purulenta é parte da evolução normal do útero. Então você só vai se preocupar com essa descarga purulenta depois dos 30 dias. Eu estou dizendo, aí mais ou menos 35 dias. Aí sim, se essa vaca tem uma descarga pelo menos mucopurulenta ou purulenta, aí sim já é normal. Ela não conseguiu limpar, né? Não conseguiu evoluir o útero de uma forma normal. Então esse animal tem benefício se você tratar ele com antibiótico. Então não adianta ficar checando essa vaca toda semana, porque nesse período aí, entre os 21 dias até 30 dias, a descarga purulenta não é considerada anormal, não tem efeito nenhum negativo na fertilidade. Bom, Clips, e sabendo então do impacto da endometrite clínica na reprodução, e também a gente sabe que a metrite também tem esse impacto, no caso, se a fazenda está diagnosticando os animais com endometrite clínica, será que ele deve mudar o período voluntário de espera? Será que esses animais que não têm uma recuperação tão rápida do útero, será que vale a pena talvez esperar aí 10, 20 dias a mais para daí iniciar a inseminação ou os protocolos de inseminação? Ou ele deve ser tratado como um rebanho só e seguir o bonde? Boa pergunta. E eu não tenho resposta. Mas sim, pensando-se no lado, porque o tempo, né, para você emprenhar esse animal é crítico, né? Então, se você atrasar, provavelmente você vai ter uma concepção um pouco maior. Mas compensa você atrasar para ter um ganho um pouquinho mais, ter um ganho em concepção,
ou é melhor você ter uma concepção um pouco mais baixa, mas você ganhar tempo para você ter mais tempo para você reinseminar esse animal. Que a gente tem observado é que o ganho em concepção tem que ser bem grande, tem que ser mais ou menos entre 8% e 10% a cada 21 dias a mais que você espera. Então tem que ser muito grande. Então eu não buscaria essa alternativa. Eu buscaria mais a alternativa de fazer o diagnóstico de uma maneira consistente, numa hora que você consegue fechar o diagnóstico, vamos dizer, 35 dias, e fazer um tratamento efetivo, que é com antibiótico. Agora, ao mesmo tempo, você pode usar os protocolos de sincronização, que a gente sabe que uma vaca com metrite ela vai ter um efeito negativo na ciclicidade. Então, essas vacas são mais prováveis de se tornar anovulatória. Então, como a metrite é associada com a endometrite clínica, também as vacas com endometrite clínica vão ter menor ciclicidade. Então, ela tem dois problemas aí. Ela não está ciclando e ela tem uma infecção no útero. Com a infecção no útero, você vai cuidar disso aí com tratamento intrauterino com antibiótico. Agora, se ela não estiver ciclando, você pode colocar ela em protocolo de sincronização, que inclui a administração de GNH, por exemplo, que vai induzir ciclicidade. Então, você tem que ser tratado assim de maneiras independentes, mas paralelas, ao mesmo tempo. E você inseminar essa vaca no momento que você inseminaria uma vaca que não tem esses problemas. Porque você não quer perder tempo para inseminar esse animal e ter a chance de emprenhar esse animal. O tempo aí é crítico. Então, não recomendaria atrasar a inseminação desse animal. Recomendaria fazer um diagnóstico no momento correto, um tratamento apropriado, e para você conseguir emprenhar esse animal antes do final da lactação. Bom, Cleves, então, eu acho que você respondeu a pergunta, isso era até uma pergunta de um dos nossos ouvintes, e você comentou algo muito importante, que é essa associação que tem da presença de endometrite com a vaca sendo anovular, ou seja, a vaca não consegue iniciar a ciclicidade normalmente. Você poderia comentar um pouco sobre esse efeito que tem essa associação entre os dois, entre a endometrite e a vaca novular? Claro, os dois são associados. Por quê? São decorrentes do mesmo processo, que é a metrite. Então, a metrite predispõe o animal a ter endometrite clínica e, ao mesmo tempo, predispõe o animal a ser anovular, ou a ter um atraso na ciclicidade. Obviamente, se o animal se a decorrência foi que o animal está anovular, que não está ciclando, tem um efeito negativo. Se a decorrência que o animal tem só endometrite clínica, tem um efeito negativo na fertilidade também. Agora, pode acontecer do animal ter as duas coisas. O animal ter endometrite clínica ou subclínica e não está ciclando. Aí, nesse caso, o efeito é dobrado na fertilidade. Então a gente vê isso aí, um efeito aditivo entre a vaca não estar ciclando e a vaca ter uma doença uterina, endometrite clínica ou subclínica. Então, se ela só tem um dos problemas, maravilha, só cuida daquele problema. Se ela tem os dois problemas, vai ter que tratar dos dois problemas. A infecção no útero e o problema de ciclicidade. Cleves, então a gente sabe aí que a endometrite clínica tem a opção de um tratamento com antibiótico, né? Que é um pouco restrito às opções que a gente tem e que não tem dado mostrando que valeria a pena usar a prostaglandina com esse intuito, né? Há algumas novas tendências, algumas novas pesquisas tentando desenvolver algum tratamento alternativo ou tentando esclarecer um pouco mais sobre o impacto da endometrite? Certo. Primeiramente, vou falar do tratamento tradicional. Então, o tratamento da endometrite subclínica é igual ao do tratamento de endometrite clínica, que é a cefapirina sódica no tratamento intrauterino. Prostaglandina também já foi testado para endometrite subclínica, também não faz nada, não teve efeito nenhum. Igual a endometrite clínica. Então, estamos restritos aí a cefapirina sódica. E você mencionou tratamentos alternativos. Várias coisas já foram testadas, né? Bacteriófago, que são vírus que destroem bactérias, já foi testado. Não teve um efeito muito bom. Mas uma coisa que teve efeito positivo, até melhor que o tratamento sistêmico com antibiótico, não intrauterino, mas sistêmico com antibiótico, foi a infusão de dextrose no útero. Então foram trabalhos feitos pelo professor Gustavo Schunemann, lá de Ohio, e ele infundia 200 ml de dextrose, né, a dextrose 50%, que é utilizada para tratamento de cetose,
no útero das vacas com endometrite clínica e teve um efeito positivo muito grande. Se recuperou bastante a fertilidade nesses animais. E ele fez 2 estudos grandes, então bem promissor. O grupo de Cornell fez um outro estudo menor e não teve efeito. Então temos 2 estudos mostrando benefício da dextrose e um que não mostrou. Mas se você busca um tratamento alternativo, parece que a dextrose, 50%, 200 ml no útero, parece bem interessante. Barato e não faz utilização de antibiótico. Isso até seria interessante porque a cada dia a mais se fala muito na redução do uso de antibióticos, né? Isso é uma preocupação e até o produtor não quer usar quando não necessário porque você acaba desenvolvendo resistência e depois você não consegue tratar os animais que realmente precisam do uso do antibiótico. Ou seja, fica aí talvez uma nova opção, né, que precisa mais dados aí para a gente ter essa certeza de que realmente vale a pena tratar os animais usando a dextrose. Eu acho que no mínimo a dextrose, né, pode ser utilizado como uma primeira alternativa. Se o animal melhorou, maravilha. Você faz o tratamento, volta aí 14 dias depois, essa descarga purulenta foi eliminada, ótimo. Se não foi eliminada, talvez isso aí seria a opção seria entrar com administração de antibiótico. Pelo menos você estaria diminuindo o uso de antibiótico, né, em grande parte dos animais. Bom, Clips, eu acho que para a gente fechar então, você poderia comentar aí algumas estratégias que o produtor poderia tentar prevenir essas doenças. Ou seja, é muito melhor do que entrar com antibiótico, fazer o tratamento dessas doenças, você reduzir a sua incidência, consequentemente você precisa se preocupar menos com esses animais. Quais são as estratégias que você recomendaria que está disponível hoje, que o produtor poderia utilizar para reduzir essa prevalência de doenças uterinas durante o pós-parto? Claro, então vamos começar com a metrite, né? Que a metrite é a primeira doença uterina e que ela leva, em decorrência da metrite, aos outros problemas, às outras doenças uterinas, como a endometrite clínica e a subclínica. Então a gente vai voltar nos fatores de risco da metrite, né, que a gente comentou, que é principalmente a distocia, que tem a prevalência mais alta, né, e também a retenção de placenta, gêmeos e natimortos. Focando-se na distocia, o principal aí seria você fazer um bom manejo das novilhas e monitoramento quando você vai inseminar essas novilhas, que elas estejam no peso adequado e no tamanho adequado. Tá jóia, ela novilha chegou ao peso adequado, tamanho adequado. Vamos inseminar. Que você use um touro com facilidade de parto alta, que tenha facilidade de parto alta. E além disso, se você tiver como usar semi-sexado, melhor ainda, porque ele vai produzir mais novilhas, mais bezerras, né? No caso, 85% de fêmeas, que é uns 3 a 4 quilos mais leve que o bezerro macho, então mais facilidade de parto. Então você já usa um touro com facilidade de parto alta e que tem mais bezerras, então ajuda mais ainda na hora do parto. Além disso, o que mais pode ser feito para prevenção, né, da metrite? Então falamos da dissocia, que principalmente afeta as novilhas. E o outro problema são os gêmeos, mas esses gêmeos afetam mais as multíparas. E o problema de ter gêmeos é que a vaca de alta produção, principalmente as multíparas, tem muita dupla ovulação. E ela tem muita dupla ovulação principalmente nos primeiros 50 dias do pós-parto. Então, uma estratégia para as multíparas é não inseminar elas muito cedo no pós-parto, quando ela tem essa incidência de dupla ovulação mais alta. Então, geralmente, essas vacas que têm dupla ovulação são de alta produção. E se faz um monitoramento individual desse animal, você sabe qual a vaca tem mais alta produção, você pode atrasar um pouquinho essa inseminação desse animal para evitar pegar esse animal com a dupla ovulação e ter gêmeos. Então, ali, depois de 60, 70 dias, se for um animal de alta produção, produzindo mais de 50 kg de leite, você pode dar o luxo de atrasar um pouquinho essa inseminação e ter um pouco menos de gêmeos. E com relação e os gêmeos também levam a distocia, então você diminui a incidência de distocia também. E os natimortos? Os natimortos, geralmente nos casos primeiros, é uma decorrência da distocia e também nas multíparas.
Então, se você faz um acompanhamento na hora do parto, você está monitorando esses animais, que é muito importante, a cada hora, no máximo a cada 2 horas, passando no curral do pré-parto, vendo qual animal está parindo. E se o animal está em dificuldade de parto, você ajudar no momento correto, evitar que tenha, né, um natimorto, né, que o bezerro morra, né, que você não ajude essa vaca, que o bezerro chega a morrer, tem que ajudar esse animal. Previne natimortos, vai prevenir a metrite também. E no caso da retenção de placenta? A retenção de placenta é um pouco mais complicado, porque nesse caso a retenção de placenta, o principal fator de risco da retenção de placenta é a função imune, a função dos leucócitos, né? Então, como que você consegue prevenir isso aí? Não se sabe muito bem como que você consegue prevenir. Então a gente volta no básico, tudo que você vai fazer para que uma vaca esteja bem à vontade, que esteja comendo bem. Então você tem que voltar ao básico, conforto do animal, que ela tenha cama, onde que ela está sendo, se ela está no compost barn, se ela está no freestyle, que esteja cômoda, que esteja bem confortável. Acesso à comida de boa qualidade e à água de boa qualidade. Então você volta ao básico, tudo que você possa imaginar para manter essa vaca o mais confortável, mais à vontade possível, melhor. Sombra, se é um ambiente que quando está no verão, estresse calórico, a vaca tenha sombra, tenha ventiladores, tenha aspersores. Pensa que você vai ter que tratar essa vaca da melhor maneira possível, que ela tenha conforto, que ela tenha comida, que ela tenha água, que ela tenha sombra, né? Que ela esteja, não esteja sofrendo com estresse calórico. Isso vale tanto para o pré-parto quanto o pós-parto. E além disso, o que mais? Uma das coisas que tem mostrado benefício em saúde através da prevenção da hipocalcemia clínica e subclínica é a alimentação de dietas aniônicas no pré-parto. Então, estudos recentes do grupo Zé Eduardo, aqui desenvolvido, mostram que a vaca que recebe dieta aniônica tem efeito positivo em saúde no pós-parto. Mas isso aí tem que ser monitorado, porque a dieta tem que ser alimentada e tem que ser monitorada para saber se ela realmente é efetiva. Então, dieta de boa qualidade, né, com alimentos de boa qualidade, com a inclusão de sais aniônicos, que seja monitorado o pH da urina para certificar que esteja funcionando. Você faz isso, começa o pós-parto, ter certeza que esse animal está confortável, mesmo na ilha do pré-parto, que não esteja o curral sobrecarregado, né, que se evite competição entre as vacas, principalmente entre vacas multíparas com primíparas, que essa vaca tenha acesso, né, à linha de alimentação, tenha acesso à comida, tenha acesso à água. Então, realmente, a gente volta ao básico, né, do animal, que esteja mais confortável, mais à vontade possível. Mais alguma coisa? Sim, a dieta, que eu falei da dieta. A dieta tem que estar balanceada, tem que estar trabalhando com o nutricionista para que todas as vitaminas sejam suplementadas. A gente sabe que tem uma queda no consumo de matéria seca, então nesse momento a gente tem que estar com a dieta bem balanceada e alimentos de boa qualidade, né? A dieta aniônica no pré-parto e conforto possível. Há alguma coisa a mais que pode ser feito? Além disso, alguma suplementação além na dieta? Não tem... Estou falando especificamente de alguma coisa injetável, alguma vitamina injetável. Já foram feitas pesquisas, não tem nada que você possa fazer que você pode injetar mais vitaminas, mais minerais no animal que vai ajudar a prevenir essas doenças uterinas. Muita gente fala de selênio, vitamina E, nada disso tem mostrado efeitos. Então, a dieta balanceada de boa qualidade. O que mais? Cálcio, a gente falou de cálcio. Suplementação de cálcio consegue prevenir metrite? Também não. A gente sabe que a hipocalcemia clínica ou subclínica é um problema, mas a suplementação de cálcio, infelizmente, não faz nada, não é beneficial, não previne a doença uterina. Então, o básico mesmo, a vaca tem que estar bem, a vaca tem que prover um ambiente confortável para ela, dieta de boa qualidade, sem competição e com as outras medidas que a gente falou, é o principal. Então a gente vai conseguir, né, manejar isso aí, vai conseguir reduzir essas incidências. No mais, eu acho que é isso. E uma coisa que eu comentei no episódio anterior, que posso acrescentar aí, é a influência genética, que já foram descobertos também marcadores que agora você já pode selecionar para animais que têm uma chance de ter metrite menor. Então usar os touros aí, né, que vai ajudar a reduzir
ao longo das gerações, a incidência de metrite. Mas no mais, eu acho que é isso. Bom, pessoal, eu acho que o Clips foi bem a fundo aí, falou de vários aspectos que não só vai ajudar a prevenir a metrite e a endometrite, eu acho que outras doenças como a mastite também, você fornecendo um ambiente bom de conforto para o animal, você melhora o sistema imunológico dele, consequentemente todas essas doenças infecciosas conseguem de certa forma ser controladas e pelo menos diminuídas, né? Com isso a gente termina o episódio de hoje com o Clips Galvão. Foi uma excelente conversa, a gente gravou os 2 episódios aí e abordamos um pouco sobre as doenças uterinas que são extremamente comuns em vacas de leite. Muito obrigado por ouvir o nosso programa, obrigado Clips por gastar esse tempo aí e fazer esse episódio com a gente. Muito feliz de ter você falando e fazer parte do Legítimo Ruminante. Maravilha, eu que agradeço. Bom, pessoal, foi isso aí então. Tenham um bom resto de semana. Fique atento aí no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e fazendeiros aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte da equipe a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Então, um bom resto de semana e um abraço, pessoal.